Epílogo. Inês estava sentada à mesa da cozinha, ajudando Bibiana a escolher o feijão para o jantar, quando Flávio se aproximou. Apesar de tudo esclarecido e de ter o filho de volta, sentia-se infeliz, amargurada. Notando-lhe o abatimento, Inês terminou de escolher o feijão, entregou a tigela a Bibiana e saiu com a filha para o quintal. Conduziu-a até seu banco preferido, debaixo de umas roseiras, e sentou-se com ela. Então, minha filha, começou ela a dizer, o que a atormenta tanto? Ah, mamãe, desatou a chorar abraçada a Inês. É Paulo, não é? Não consegue esquecê-lo. Apesar de tudo, ele é meu marido, e eu o amo. Nada mais natural. Por que não o procura? Não posso. Podia ao menos atender seus telefonemas. Ele liga todos os dias. Não posso, ainda não. Por quê? Se o ama, como diz, por que não pode perdoá-lo? Já não conversamos sobre isso? Não sei se consigo perdoá-lo. Ora, vamos. Por que ficar sofrendo se seu coração pede que se reconcilie com ele? Está apenas sendo teimosa. Acha mesmo isso? Acho sim. Não sei, mamãe. Não sei se é o momento mais adequado. Por que não pensa no assunto? Converse com Fabrício. Com Fabrício? Ele também é interessado, afinal Paulo é o pai dele. Flávia calou-se pensativa, a mãe tinha razão. Por mais que não quisesse, reconhecia que estar separada de Paulo lhe doía muito. Afinal, ele agira conforme suas convicções. Seria justo cobrar-lhe algo além daquilo que podia dar? E seu sofrimento? Não deveria levar em conta também o que ele estava sentindo? Quando Fabrício chegou, Flávia foi ter com ele. Precisava partilhar suas dúvidas e anseios. Mamãe, entendo o quanto deve estar sofrendo. E entendo o sofrimento de papai também. Entende? Sim, conversei com vovó e ela me fez ver que não amar não é tão simples assim. Talvez ele esteja sofrendo mais do que nós. Ah, Fabrício, o que podemos fazer para remediar tudo isso? Remediar, não sei, mas podemos ao menos tentar nos entender. Acha que seria possível? Você mesma disse que papai liga todos os dias. Se é assim, é porque deve estar sentindo sua falta. Nós não nos separamos nem uma só vez em mais de 30 anos de casados. Pois então, papai deve estar muito triste. E você? Não sei o que ele pensa de tudo isso. Será que está arrependido do que fez? Não sei. Teremos de perguntar a ele. Tenho medo de que ele o distrate novamente. Talvez o esteja acusando pelo fato de eu o ter abandonado. Não vamos nos precipitar. Não é direito querermos imaginar o que ele deve estar pensando ou sentindo. Podemos estar fazendo um julgamento errado. Tem razão. Mas essa situação me angustia. Por outro lado, não quero expor você a mais nenhum tipo de constrangimento. Deixe isso por minha conta. Sou adulta e sei cuidar de mim. E depois, não há mais nada que papai possa fazer para me magoar. Calou-se uns instantes e acrescentou. Façamos o seguinte. Sexta-feira à noite iremos até em casa, nós dois. Vai voltar para casa? Não, você é que vai. Eu? Não é isso que quer? Ela hesitou, ele continuou. Não precisa ter medo de me magoar, mãe. Sei discernir as coisas. O fato de você amar papai não exclui o amor que sente por mim. E então, quer ou não voltar para ele? Flávio, olhos baixos, apertando a bainha da blusa, deixou desabafar um suspiro. Quero. Pois então, vamos até lá. Conversaremos com ele. Eu exporei meus sentimentos, você exporá os seus e ele os dele. Quem sabe assim não nos entendemos? Ficou combinado que iriam na sexta-feira à noite, quando Fabrício voltasse do trabalho. No dia marcado, partiram. Fabrício e Flávia rumo à sua casa, para terem uma conversa definitiva com Paulo. Conheceriam seus reais sentimentos, saberiam como estava se sentindo, não apenas com relação a Flávia, mas principalmente a Fabrício. Por volta das 8h30, o carro de Fabrício apontou na garagem do prédio onde moravam, e o porteiro foi abrir o portão. Fabrício desceu com o automóvel, estacionou em sua vaga e saltou com a mãe, tomando o elevador de serviço. Do lado de fora, alguém os espreitava. Cassiano, vendo o carro se aproximar, escondera-se atrás da árvore e ficara olhando. Viu quando Fabrício passou com uma mulher ao lado, mas percebeu que não se tratava de Selena. Mas essa agora, pensou em voz alta.
Só faltava essa dona atrapalhar tudo. O elevador parou no segundo andar e eles desceram. Flávia ainda conservava as suas chaves. Ao sair de casa, apanhara mecanicamente o chaveiro e o pusera na bolsa. Colocou a chave na fechadura e rodou-a, e Paulo, do lado de dentro, teve um sobressalto. Estava na sala, fitando o vazio, quando ouviu o barulho da chave. Seu coração disparou. Seria Flávia? Só podia ser ela. Quando a porta se abriu, esforçou-se ao máximo para se controlar e não a tomar nos braços. Apesar de abatida, ela estava mais linda do que nunca. A saudade só fizera aumentar a admiração que sentia por ela, e Paulo, controlando ao máximo a emoção, aproximou-se dela e falou sentido. Flávia, até que enfim. Ela passou para o lado de dentro e Fabrício veio logo atrás. Ao vê-lo, Paulo sentiu um estremecimento. Não o queria ali. Estava arrependido do que fizera, mas não se sentia com forças para enfrentá-lo. O que veio fazer aqui? Indagou com visível má vontade. Se meu filho não pode ficar, respondeu Flávia com rispidez, então também irei embora. Ouvindo as palavras da mulher, Paulo recuou. Não estava disposto a fazer nada que pudesse contrariá-la. Saiu do caminho e deu passagem ao filho. Fabrício entrou, encarou o pai com profunda emoção e anunciou. Vim apenas apanhar minhas roupas. Foi para o quarto, dando tempo à mãe para que introduzisse o assunto. Ela se sentou no sofá e ficou imaginando o que dizer, mas Paulo se adiantou. Veio para ficar, Flávia? Ela o encarou com um ar enigmático, ergueu as mãos e respondeu. Não sei, ainda não me decidi. Não? E por que veio? Vim acompanhar meu filho. Paulo engoliu em seco e sentou-se ao seu lado. De onde estava, ela podia sentir a emoção que o dominava, mas não disse nada. O que falta para você se decidir? Tornou ele confuso. Não sei, vai depender de você. De mim? De seu comportamento com Fabrício. Ele engoliu em seco novamente e voltou os olhos para o corredor, mas Fabrício ainda estava no quarto. Tornou a olhar para a mulher e prosseguiu. Estou sentindo muito a sua falta. Por favor, volte para casa. Não sei se é isso o que quero. Mas por quê? Nós nos amamos. Será mesmo? Será que você me ama? É claro que sim. Como pode duvidar disso? Se me amasse mesmo, não teria feito o que fez. Ele baixou os olhos envergonhado e balbuciou. Perdoe-me. Eu não queria. Não queria o quê? Contar a verdade a Fabrício? Não queria magoá-la. Mas magoou. Você me fez uma promessa e não pôde cumpri-la. Como espera que me sinta? Feliz? Não. Gostaria apenas que entendesse. Entendesse o quê? Que você não ama seu filho? Eu tentei, Flávia. Juro que tentei, mas não consegui. Não consegui amar Fabrício. Deus sabe o quanto tentei, mas não pude. Não pude. E será que agora terei de pagar por um sentimento que meu coração não conseguiu reconhecer como amor? Amor não se impõe. Você sabe disso. Todo pai ama seu filho. Fabrício não é meu filho. Ao levantar os olhos úmidos para ela, Paulo viu, por detrás do sofá, a figura esguia de Fabrício, que os olhava emocionado, tentando conter o pranto. Ele apertou os lábios e desabafou sentido. Durante minha vida inteira, perguntei-me o que lhe havia feito para que não me amasse. Hoje entendo que a única coisa que fiz foi entrar em sua vida sem ser convidado. Fabrício, cortou Flávia indignada, não diga isso. Não se importe, mãe. Digo isso não com mágoa, mas para tentar entender. E virando-se para o pai, por que, Paulo? Por que não pôde me amar? Ao ouvir o filho chamá-lo pela primeira vez de Paulo, ao invés de pai, Paulo sentiu um estranho mal-estar. Aquilo o incomodara. Mas por que o incomodara? Se não o aceitava mesmo como filho, não devia se importar se o rapaz não o chamava de pai. Deveria até gostar. No entanto, não gostara. Sentira-se estranho, como se lhe faltasse alguma coisa. A seu lado, Adriano, Helga e Ismael acompanhavam tudo do invisível. Por que meu pai se sente assim? Quis saber Adriano. Porque sua alma está buscando lá dentro o amor que um dia ele sentiu por Fabrício e que sufocou ao sentir-se traído por ele, esclareceu Ismael. Fabrício,
Paulo nem sabia mesmo o que dizer. As coisas não são bem assim. Não? E como são? Você nunca me amou, Paulo, e agora está tendo a chance de assumir isso. Novamente aquele Paulo que tanto o incomodou, e ele se remexeu inquieto. Por que me chama pelo nome? Não é isso o que sempre foi para mim? Paulo, você nunca quis ser meu pai. Sempre quis ser apenas Paulo, frio e impessoal. A dureza de Fabrício mexia com ele, doía dentro dele, mas não era uma dor de agressão ou de violência. Era a dor de sentir-se descoberto, de ouvir algo que não queria ouvir, de ter de aceitar seus próprios sentimentos e ressentimentos. Era a dor do remorso. Você está sendo muito duro, queixou-se Paulo. E você? O que fez comigo quando me contou que não sou seu filho legítimo? Pensei que gostasse de conhecer a verdade. Conhecer a verdade é uma coisa, ser espancado por ela é outra bem diferente. Fabrício, não foi minha intenção magoá-lo. Ah, não? E qual foi sua intenção? Esclarecer-me? Muita generosidade de sua parte. Podia ter me acertado com um bastão. Teria doído menos. Não quis magoá-lo. Quis apenas desabafar. Você não desabafou, Paulo. Despejou em cima de mim sua frustração, sua raiva, seu ciúme. Flávia ouvia tudo sem dizer nada. Encolheu-se no sofá e, sem encarar o marido ou o filho, deixou apenas que as lágrimas escorressem de seu rosto, intimamente pedindo a Deus que aliviasse e abrisse o coração dos dois. Com os olhos pregados no chão, Paulo chorava baixinho. Você me odeia, não é mesmo? Indagou ele, evitando que seus olhares se cruzassem. Odiá-lo? Não o odeio. Quem me odeia é você. Eu não o odeio. Mas se foi você mesmo quem disse, por que agora mudou de ideia? Só para impressionar mamãe? Não podendo mais se conter, Paulo ergueu-se na frente do filho e, olhos em fogos, foi colocando para fora toda a sua dor. Está bem, Fabrício. É isso que quer? Pois então lhe direi. Quer saber se eu odeio? Sim, odeio. Por quê? Nem eu mesmo saberia lhe dizer por quê. Só o que sei é que não consegui acolhê-lo em meu coração como fora obrigado a acolhê-lo em minha vida. Não pude amá-lo, disse aos prantos. Parecia-me que você estava me roubando o amor de Flávia. Senti-o como um traidor. Tinha a sensação de que você iria me trair a qualquer momento. Como pôde pensar uma coisa dessas? Interrompeu Flávia. Como uma criança recém-nascida poderia traí-lo de alguma forma? Não sei, mas era o que sentia. E quanto mais sentia, mais o desprezava. Quando Adriano nasceu, senti-me traído pela vida. Eu achava que não poderia ser pai, mas Flávia estava grávida de um filho meu. Só que havia você. Você que havia chegado antes para roubar a afeição de minha Flávia. Isso não é verdade, indignou-se Flávia. Amo Fabrício como qualquer mãe ama seu filho, assim como amava Adriano. E amo você como meu marido, meu companheiro, meu amigo. Por que não pôde sentir o mesmo? O coração escolhe caminhos que não podemos controlar, Flávia. Pensa que não fiz o possível e o impossível para amar Fabrício como meu filho? Fiz. Quantas vezes não disse a mim mesmo que essa coisa de sangue é besteira? Eu mesmo tenho amigos que têm filhos adotados e fui o primeiro a incentivá-los a adotar. Mas comigo, não sei, a coisa funcionou de outro jeito. Talvez seja porque o amor não está ligado aos laços de sangue nem de família, acrescentou Fabrício. Está ligado aos laços do coração. Não sei o que fiz a você, Paulo, mas tenho certeza de que nesta vida não cometi nada que pudesse desgostá-lo. Apesar do desconforto que sentia toda vez que Fabrício proferia aquele Paulo, ele continuou a desabafar. Não. Na verdade, Fabrício, você não fez nada. Apenas existiu. Não pude amá-lo, não o queria, mas tinha de aceitá-lo, conviver com você. Foi muito difícil. Quantas vezes não me culpei? Quantas vezes não chorei em silêncio minha frustração? Ninguém nunca soube, e até agora ainda não tive coragem de contar nada a ninguém. Nem a meus pais, nem a meus amigos, a ninguém. Fico repetindo para mim mesmo que você não tem culpa. Era apenas um bebê. Que culpa teria? Culpa de ter nascido no meio daquela guerra idiota, de ser filho de judeus?
Nenhuma, respondeu Fabrício. Não tive culpa nenhuma. Assim como você não é culpado de não me amar. Nós apenas cumprimos os nossos destinos. O destino que escolhemos para nós mesmos. Por que diz isso? Retrucou Paulo, surpreso. Seria impossível descrever a angústia que assolava o coração de Fabrício naquele momento. Uma infinidade de sentimentos se misturava dentro dele. Raiva, medo, frustração, desmerecimento, tristeza. Contudo, de uma coisa estava certo. Ele e o pai estavam apenas seguindo o rumo que haviam traçado para si mesmos. Não sabia dizer ou definir o que seria, mas sua alma tinha certeza de que aqueles sentimentos haviam nascido não naquela vida, mas em outra, mais remota, da qual não tinha conhecimento ou lembrança. Ele suspirou com desgosto e retrucou, tentando conter o turbilhão de emoções que o sacudia. Porque temos muitas vidas, e como disse, nesta não fiz nada que pudesse provocar tanto ódio. Contudo, Paulo, se em alguma vida passada eu lhe causei algum mal, peço-lhe que me perdoe. Do fundo de meu coração, só o que queria era que você pudesse esquecer e me perdoar, porque eu já o perdoei. Calou-se emocionado. Nem mesmo ele sabia por que dissera aquilo, mas o fato era que sua alma, inconscientemente, conhecendo todos os meandros de seu drama, arrependia-se sinceramente da traição que cometera, e Fabrício, movido por pura emoção, deixara escapar aquele desabafo. Flávia chorava de mansinho e Paulo olhou para ela como que buscando uma explicação. Não conhecia nada do mundo espiritual e não entendia bem o que estava se passando. Mas sua alma, assim como a de Fabrício, imediatamente reconheceu o sentimento do filho, porque nele encontrou eco. E sua primeira reação, a mais genuína, foi estreitar Fabrício em seus braços e pedir-lhe para chamá-lo de pai novamente. Subitamente, sentiu que não o odiava como pensava. Estava apenas ferido, magoado, sentido. Com o quê? Não sabia. Mas aquelas palavras, ditas de forma tão sincera e amorosa, haviam-no tocado bem no fundo, e toda aquela indefinível sensação de medo e traição subitamente desaparecera. Aquela revelação deixou-o desconcertado, tocado pelas vibrações de amor e de perdão que emanavam de Fabrício, além daquelas que os espíritos amigos trataram de espalhar pelo ambiente. Paulo quase o abraçou. Chegou a dar 2 passos em sua direção, estendendo-lhe a mão, que susteve no ar e fechou, deixando o braço cair ao longo do corpo. Não posso, gemeu derrotado. Com indescritível tristeza, Fabrício apanhou a mala que havia deixado no chão e caminhou para a saída do apartamento. Lentamente rodou a maçaneta, abriu a porta e partiu, sem olhar para trás. Fabrício, volte, gritou Flávia. Não vá assim. Fabrício não lhe deu ouvidos. A passos vagarosos, foi andando pelo corredor e chamou o elevador. Entrou e apertou o botão da garagem. Sabia que a mãe iria atrás dele, mas não estava disposto a esperá-la. Falhara em sua missão. Não conseguira conquistar o amor do pai. Depois que a porta do elevador se fechou, Flávia voltou para dentro. Paulo, parado na janela, olhar perdido, olhava para a espuma branca que rolava pela escuridão do mar. Como pôde fazer isso? Perguntou Flávia, mal contendo a raiva. Como pôde deixar seu filho partir pela segunda vez? Angustiado, Paulo passou a mão pela testa e começou a se virar para ela, parando no meio e olhando para a rua. O homem, como sempre, lá estava, parado perto da costumeira árvore. Ele andava de um lado para o outro e, ao levantar o rosto, a luz do poste o atingiu por uns momentos e, numa fração de segundos, Paulo finalmente o reconheceu. Era o marido daquela Selena. Como se chamava mesmo? Não se lembrava, mas isso não tinha a menor importância. Vira-o apenas uma vez naquele dia no fórum. Como pudera esquecer-se de seu rosto? Mas agora tinha certeza. Era ele mesmo. O que estaria fazendo ali? Subitamente compreendeu tudo. O homem fora considerado culpado pela separação e devia saber do envolvimento de Fabrício com a ex-mulher. Estava ali para vigiá-lo. Para quê? Será que estava pensando em fazer algum mal ao filho? O filho. Foi só então que se deu conta de que não podia permitir que o destino lhe roubasse o único filho que ainda lhe restava. Por mais que o houvesse rejeitado, Fabrício era seu filho.
fora registrado com seu nome, herdaria seus bens, para todos os efeitos, era seu filho, e o instinto de proteção, por mais estranho que pudesse lhe parecer, falou mais alto dentro dele. Sem dar atenção aos protestos da mulher, saiu correndo porta fora. Passavam 15 minutos das 10 quando ele alcançou a portaria. No mesmo instante em que o carro de Fabrício passava pelo portão da garagem. Fabrício passou, freou o automóvel e abriu a porta. Àquela hora não havia mais porteiro, e ele precisava fechar o portão. No mesmo instante, Paulo percebeu que o homem se aproximava e viu quando ele levou a mão à cintura, apalpando o que deveria ser uma arma. Desesperado, Paulo começou a correr. Alcançou o filho no momento em que Cassiano se acercava dele, sacando a pistola da cintura e fazendo pontaria. Foi tudo muito rápido. Paulo só teve tempo de gritar: "Fabrício!" Sem pensar duas vezes, Paulo introduziu o corpo entre Fabrício e Cassiano no exato instante em que a arma disparava, atingindo-o pelas costas, bem na altura do coração. A bala perfurou seu pulmão e se alojou no peito, perto do coração, e Fabrício, apavorado, segurou o corpo do pai, que foi tombando até cair no chão, envolto em uma poça de sangue. Vendo que acertara o homem errado, Cassiano guardou a arma, deu meia volta e saiu correndo, deixando os dois homens abraçados no meio da rua. Alguns transeuntes que por ali passavam assustados se aproximaram e quedaram estarrecidos. Pai e filho, abraçados, trocavam suas últimas palavras. "Paulo", balbuciou Fabrício. "Pai." "Fabrício", tornou Paulo emocionado. "Meu filho." Cerrou os olhos e sua cabeça tombou. Revoltado e coberto de angústia, Fabrício pousou a cabeça de Paulo no chão e correu atrás de Cassiano, que já havia ganhado uma certa distância dele. "Pare!" gritava Fabrício. "Segurem esse homem!" Cassiano corria o mais que podia. A rua, àquela hora, já estava meio vazia, mas um carro de polícia vinha fazendo a ronda noturna. Ao ver Fabrício correndo atrás de Cassiano, os policiais desconfiaram de que alguma coisa havia acontecido. Cercaram-no com a viatura, e ele foi obrigado a parar, para não ser atropelado. Fabrício chegou pouco depois, dizendo ofegante: "Esse homem matou meu pai." Imediatamente, os policiais seguraram Cassiano e o colocaram dentro do carro, ao lado de um dos guardas. Fabrício entrou na frente e deu-lhes a direção. Pouco depois, a patrulha chegou à porta do prédio em que Paulo vivia. Na calçada, estirado junto a um jaguar vermelho, o corpo de Paulo jazia, o sangue se espalhando ao redor, tendo ao lado Flávia, que, corpo dobrado sobre si mesma, chorava em silêncio. Ao despertar na espiritualidade, Paulo não sabia bem o que havia acontecido. Estava ainda confuso, sentindo uma forte dor no peito. Contudo, não foi difícil convencê-lo de que havia morrido. Ao desencarnar, ainda guardava na memória a cena do filho saltando do carro e daquele malfeitor indo ao seu encontro. Lembrava-se do estampido seco, da dor aguda no peito, do corpo que se sentiu desfalecer e cair no chão. A todo instante ouvia suas últimas palavras, que foram endereçadas a Fabrício. "Fabrício, meu filho." Depois disso, sentiu que perdia a consciência e, quando acordou, já estava no quarto do hospital da colônia, entregue às mãos dos médicos do espaço. Embora achasse tudo aquilo muito estranho, pois passara a vida acreditando que a morte era o fim, logo se acostumou. Não foi resistente. Ao contrário, aceitou ajuda e pediu para ser esclarecido. Ao ver Adriano entrar em seu quarto, trazido pelas mãos do sogro, que nem chegara a conhecer, Paulo não conseguiu conter o pranto. O filho aproximou-se dele e o estreitou em seus braços, dizendo com ternura: "Papai, seja bem-vindo. Não fique triste. A morte não é o fim." Paulo olhou com profunda emoção e acrescentou: "Não, nem é o começo. É a continuidade da vida. Hoje percebo quanto fui injusto, quanto errei." "Não se culpe, Paulo", objetou Ismael. "A culpa só servirá para mantê-lo preso aos erros do passado. Aceite as coisas como são." "Mas como pude fazer o que fiz a meu próprio filho?" Está se referindo a Fabrício? Quero que se lembre que salvou sua vida. Um sorriso iluminou o rosto de Paulo, que acrescentou: "Sim, ao menos isso. Meu filho vive."
Graças a seu amor, esclareceu Ismael. Só quem ama é capaz de se sacrificar do jeito como você fez. Não por heroísmo, nem por culpa, nem por dever, mas por amor. Pura e simplesmente por amor. Amor? Será? Diga-me, Paulo, prosseguiu Ismael. Como se sente ao saber que deu sua vida em troca da de Fabrício? Aliviado? Leve? Satisfeito? Feliz. Isso é amor. Só a verdadeira renúncia, aquela que é feita em nome do amor, traz o sentimento da felicidade. Quem se sacrifica por medo ou culpa, por exemplo, pode sentir alívio e satisfação do dever cumprido, mas quando se segue o impulso do coração apenas por acreditar que o que está fazendo é o certo, sem peso, sem culpa, sem medo, sem obrigações, está-se agindo em nome do amor genuíno. O sacrifício não é nenhum fardo pesado para se carregar. Ao contrário, torna-se leve e livre de justificativas ou explicações. Você se sacrificou apenas porque para você era o mais certo a fazer naquele momento. Isso é muito importante. Quando fazemos um sacrifício por alguém, precisamos fazer porque é naquilo que acreditamos. Não porque o outro ficará bem ou contente, mas porque nós é que nos sentiremos gratificados e felizes com nossa atitude. Aí então saberemos que fizemos por nós mesmos e que o bem-estar do próximo foi mera consequência. Paulo chorava de mansinho. Agarrado a Adriano, desabafou. Ah, meu Deus, como fui tolo. Por que joguei fora a chance de ser feliz ao lado de meu filho, do único filho que me restou? Não tem agora seu outro filho de volta? Paulo olhou confuso e balbuciou. Sim, mas é diferente. Adriano está bem, não precisa de mim. Mas Fabrício foi rejeitado. Pois saiba que Adriano precisa muito mais de você do que Fabrício. Ante o olhar atônito de Paulo, Adriano aqueceu. É verdade, pai. Fabrício compreende muito mais as coisas do que eu. Pode-se dizer que somente agora estou começando a entender e aceitar. Estou engatinhando. Ele já caminha com as próprias pernas. Durante muito tempo, Paulo permaneceu na colônia, estudando, orando, perdido em palestras elucidativas e edificantes. Rememorou o passado, entristeceu-se com ele, mas acabou e entendeu o que acontecera. Encontrou Helga e Walter. E foi só então que ficou conhecendo toda a história de Fabrício, desta vida e de outra. Mas por que Fabrício teve de ser adotado? Perguntou ele a Ismael. O que ele fez para sofrer a dor da rejeição? Que eu saiba, ele nunca rejeitou ninguém. Apesar de amar Selena, Fabrício não conseguiu vencer a culpa de havê-lo traído. Para ele, rejeitou o amor daquele que o acolhera como filho, e isso vivia a atormentá-lo. Mesmo após deixar sua casa naquela vida, não conseguiu se perdoar e jamais pôde ser feliz com Selena, ou Paola, porque achava que havia tomado de você. Em seu coração, sentia-se ingrato e pérfido, acreditando não ter valorizado o amor e a oportunidade que você lhe tinha dado, salvando-o da orfandade e da miséria. Aos poucos, Paulo foi compreendendo tudo. De tempos em tempos, pedia notícias a Ismael. Foi assim que ficou sabendo que Cassiano fora preso em flagrante e aguardava julgamento na cadeia. Seu irmão Aníbal, embora não pudesse ser acusado de nenhum crime, com medo de ser perseguido e preso, fugiu para o norte e nunca mais deu notícias. Clarinha vivia sozinha em seu apartamento e se dava muito bem com Otávio, homem culto, inteligente e bastante avançado para seu tempo. Flávia, por sua vez, alugara seu apartamento em Copacabana e se mudara para a casa da mãe. Não queria mais viver no lugar em que fora feliz durante quase toda a sua vida e que ao mesmo tempo fora palco de tão tristes acontecimentos, a morte do filho e do marido, a tristeza de Fabrício. Voltaria a viver com a mãe, na casa que representava toda sua alegria de infância. Ela e Inês se davam muito bem e estavam felizes com a companhia uma da outra. E Fabrício? Perguntou Paulo certa vez. Não quer descobrir pessoalmente? Embora indeciso, Paulo acabou concordando. No dia seguinte, em companhia de Ismael e Adriano, foi visitar Fabrício em sua nova casa.
Logo que chegaram, sentiram um agradável aroma de flores invadindo toda a casa e uma melodia suave, como de uma caixinha de música, partia de um quarto no fim do corredor. Em silêncio, os três encaminharam-se para lá. Entraram vagarosamente. Sentada numa cadeira de balanço, Selena embalava uma criança pequenina. E Fabrício, a seu lado, estendia sobre o berço uma roupinha branca toda bordada. É esta? Indagou baixinho para não acordar o bebê. Selena aqueceu sorrindo e voltou a atenção para a criança que dormia placidamente em seu colo. Mamãe, disse Selma, já com seus 7 ou 8 anos. Vovó Inês telefonou dizendo para você não se esquecer de levar a manta branca que ela tricotou. Disse que está fazendo muito frio. Selena aqueceu novamente e Selma saiu correndo com uma boneca na mão. Em silêncio, Selena se levantou e cuidadosamente pôs-se a vestir a criança. De onde estava, Paulo acompanhava tudo. Viu quando ela trocou suas fraldas e notou que era um menino. É meu neto? Indagou a Ismael. É sim. Ele voltou a atenção para o neto. Selena acabou de trocá-lo, vestiu-o com uma roupinha branca, apanhou a manta na gaveta e enrolou-o nela. Tudo pronto? Perguntou Fabrício. Tudo. Então vamos. Ele saiu na frente e foi chamar as crianças. Selma apareceu novamente e Fabrício, com um sorriso amoroso, afagou sua cabecinha e elogiou. Você está muito linda, parece uma princesa. Obrigada, papai, respondeu ela, puxando-o para baixo e beijando seu rosto. Paulo voltou os olhos para Ismael e Adriano, em um grito, chamou sua atenção. Papai, papai. Era Carlinhos que vinha correndo trazendo nas mãos um carrinho sem rodas. Quebrou. Não faz mal, consolou Fabrício. Quando voltarmos, papai conserta. Agora vamos. Gentilmente retirou o carrinho das mãos do menino e colocou-o sobre o móvel da sala. Abriu a porta da rua, dando passagem a Selena e às crianças, e foram apanhar o carro. Fabrício e Selena moravam numa bonita casa, com quintal, jardim e até um pequeno pomar. Queriam que os filhos crescessem em liberdade, e um apartamento seria muito pequeno para comportar 3 crianças alegres e saudáveis. Enquanto eles entravam no carro, Paulo questionou. Fabrício adotou os filhos de Selena? Sim, Cassiano renunciou ao pátrio poder para que Fabrício pudesse adotá-los. Por quê? Por que alguém faria uma coisa dessas? Para fugir às suas responsabilidades de pai. Sorte a de Fabrício. Ele ama os filhos de Cassiano como se fossem seus. E o são. Em seu coração, são mesmo seus filhos, assim como foram em outra vida, juntamente com Inês. Não diga, fez Paulo abismado. Por isso se afinaram tanto. Para você ver como nada acontece por acaso. Emocionado, Paulo tentava conter as lágrimas e desabafou. Foi muito bonita essa atitude de Fabrício. Sim, é a beleza do amor. Fabrício ama os 3 igualmente, embora os 2 primeiros não sejam seus filhos de verdade. Paulo baixou a cabeça envergonhado e murmurou. Exatamente o que eu não soube fazer. Não se culpe, Paulo. Sinta-se feliz em ver que sua experiência serviu para que seu filho não a repetisse. É verdade, pai, acrescentou Adriano. E pode estar certo de que aqueles 3 se amarão como verdadeiros irmãos, assim como Fabrício e eu deveríamos ter nos amado. Chegaram à igreja. A família toda lá estava reunida. Os pais de Paulo, sua irmã e o marido, Flávio e a mãe, Feliciano e tantos outros. Clarinha e Otávio, parados no altar, esperavam que Selena lhes entregasse a criança. Seriam os padrinhos. Meus pais já sabem? Perguntou Paulo de repente. Que Fabrício não é neto deles de verdade? Ele assentiu. Sabem. E? E nada. Ficaram surpresos e confusos, mas aceitaram com naturalidade. Amam Fabrício como seu neto e nada irá mudar isso. Paulo novamente calou-se emocionado. Somente ele e Adriano não conseguiram entender. Nós conseguimos entender, respondeu Adriano, lendo-lhe os pensamentos. Só que custamos um pouco mais. Cada um tem seu tempo. Flávio estava sentado logo na primeira fila e Paulo aproximou-se e durante alguns segundos ficou estudando seu rosto. Era o semblante de uma mulher madura e sofrida, porém havia nele uma luminosidade diferente, fruto da serenidade que encontrara.
Ele seguiu a direção do olhar dela e viu que pousava sobre o neto. Flávia estava radiante com a criança. Não conseguindo conter a emoção, Paulo beijou-a suavemente na face e Flávia levou a mão ao rosto como se tivesse sentido a doçura daquele beijo. Sorriu para si mesmo e pensou no marido e em Adriano, e sentiu imensa saudade de ambos. Como gostaria que estivessem ali participando daquele momento de alegria. Paulo beijou-a novamente e sussurrou em seu ouvido: "Eu a amo, Flávia. E a Fabrício também." A voz do padre se fez ouvir, e todos voltaram sua atenção para ele. "Meus filhos, estamos hoje aqui reunidos para celebrar a cerimônia de batismo deste filho." E no ouvido de Clarinha: "Qual o nome da criança?" Clarinha olhou para o menino e sorriu. Em seguida, ergueu os olhos para o altar, onde a imagem de Jesus os fitava com amor, e respondeu emocionada: "Paulo Adriano." Paulo olhou para Adriano com espanto e percebeu pelo brilho de seu olhar que ele já sabia de tudo. Ele estendeu a mão para o pai e, com voz que a emoção embargava, convidou: "Venha, pai. Venha ver de perto seu neto, meu sobrinho." De mãos dadas, caminharam até o altar, onde Paulo Adriano esperneava, cabecinha erguida sobre a pia batismal. Viram quando o menino abriu os olhos, assustado com a friagem da água que lhe batia em cheio na testa, e diante daqueles cristalinos olhos azuis, ouviram emocionados as palavras do padre: "Eu batizo Paulo Adriano." Mãos estendidas sobre o pequeno, elevaram seus pensamentos a Deus, derramando sobre ele todo o amor que, agora sabiam, nunca deixara de existir. Fim.